Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 16. Mateus capítulo 28, versículo 16. Eu queria pregar com o tema Fazei discípulos. Fazei discípulos. Aqui nós estamos no final do ministério terreno de Jesus. Como foi a última semana de Jesus nessa terra? Num domingo, ele entra de forma triunfal em Jerusalém. Na segunda-feira, ele purifica o templo. Quando é terça-feira, a última terça-feira do ministério de Jesus, ele prega o seu sermão escatológico. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Quarta-feira, estão tramando para matar Jesus. Quinta-feira, ele faz a última ceia com os seus discípulos. Sexta-feira, ele é julgado, condenado 2 vezes. Uma de forma irregular e outra de forma legal. As 2 vezes pelo sinédrio judaico. Sexta-feira, 9 da manhã, ele sobe à cruz. Ali, ele passa 6 horas. E diz algumas frases: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, está aí tua mãe, mãe, está aí o teu filho. Eloi, Eloi, lama sabachthani, tenho sede, tetelestai, a ti entrego o meu espírito. 3 horas da tarde, 6 horas depois que ele foi assunto naquela cruz. 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito. Sábado, o seu corpo está na sepultura. Domingo, logo pela manhã, ele ressuscita. Aparece a Maria Madalena, as outras mulheres, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, aos discípulos sem Tomé, aos discípulos com Tomé, aos 500 discípulos, aos discípulos na pesca maravilhosa em João capítulo 21. Mas aqui em Mateus capítulo 28, é o contexto da aparição dele para Maria Madalena. E para Maria Madalena ele diz: olha, você agora vai anunciar isso que você está vendo. Você vai ser uma pregadora do Evangelho. E Maria Madalena, eu preciso que você mande um recado para os discípulos. Avisa os discípulos para irem para a Galileia, porque lá eu vou encontrar com eles. Agora Jesus está prestes a ser assunto aos céus. Jesus passa 40 dias nessa terra, com o corpo ressurreto e glorificado. Antes de ser assunto aos céus, ele tem o último mandamento para os seus discípulos. É exatamente nesse contexto que nós chegamos em Mateus capítulo 28. E o versículo 16 diz assim, olha, seguiram os 11 discípulos para a Galileia. 11 discípulos, Judas Iscariotes já tinha se matado. E segundo a ordem que Jesus passou para Maria Madalena, os discípulos obedecem. Vão para a Galileia, na parte norte de Israel, onde Jesus foi criado, onde todos esses discípulos foram chamados. Jesus tinha 12 discípulos próximos, 11 eram da Galileia, apenas Judas Iscariotes era da Judéia. Então agora esses discípulos estão voltando para a sua terra. Os discípulos estão voltando para a Galileia a mando de Jesus, porque ali na Galileia, onde tudo começou, Jesus daria a última ordem. Ali na Galileia, às beiras do mar da Galileia, nós tínhamos algumas cidades famosas: Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Tiberíades. Ali naquela região de Israel, o Senhor Deus está fazendo com que os discípulos ouçam as suas últimas palavras nessa terra. O monte que Jesus designara, onde o texto diz aí, é uma localização incerta. Nenhum evangelho diz qual é esse monte, só diz que o monte é na Galileia. E quando o viram, o adoraram, e outros duvidaram. Perceba comigo, irmãos, você encontrar Jesus Cristo de Nazaré glorificado. Jesus já tinha prometido aos discípulos que ele ressuscitaria. Lucas 18:33, por exemplo, é um desses textos prometendo que ele seria ressurreto. Mas mesmo depois de ouvirem a palavra do Senhor, da boca do próprio Senhor, alguns duvidaram. Mesmo vendo, alguns duvidaram. É assim também na Lagoinha Mangabeiras. Deus fala aqui dia após dia. Quando pregamos a palavra de Deus e anunciamos a Escritura, Deus está falando. Deus está doutrinando o seu povo através da pregação da palavra dele. Uns estão crendo, outros estão duvidando. Mas mesmo para aqueles que duvidaram, irmãos, Jesus tem uma ordem. No versículo 18, ele diz assim, olha, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo,
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Perceba comigo, irmãos. Nós cremos em um Jesus que era, que é e que há de vir. Nós cremos em um Jesus eterno. Se alguém perguntar para você assim, você é eterno? Você vai dizer, claro que não. Eu vou viver para sempre, é diferente. Aquele que é eterno é quem não tem começo nem fim. O único que é eterno é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Jesus, que é eterno, já tinha toda a autoridade antes da fundação do mundo. Antes de criar Adão, ele já tinha toda a autoridade. Antes de criar os anjos, ele já tinha toda a autoridade. Antes de criar a terra, ele já tinha toda a autoridade. Mas o texto está dizendo que toda a autoridade foi dada a ele. Se ele já tinha toda a autoridade, por que foi necessário dar a ele a autoridade? Porque o Pai teve que entregar a ele a autoridade. Se ele é Deus desde os tempos eternos. Obviamente, nós sabemos que em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele esvaziou da sua glória. Ele esvaziou do seu trono, veio a essa terra como um servo obediente, até a morte, e morte de cruz. Nessa terra ele cumpre a vontade do Pai. Nessa terra ele passa 33 anos sem pecado, 33 anos sem a sua glória celeste, sem deixar de ser Deus, 33 anos sem o seu trono celeste, 33 anos como um servo do seu Pai, obediente à vontade de seu Pai. E agora a Bíblia mostra para nós, com o apóstolo Paulo, que Jesus, com a sua ascensão, recebe um nome que está acima de todo nome. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E agora ele está glorificado novamente, agora ele está com o seu trono novamente, agora ele está poderoso como sempre foi, mas glorificado, assim como um dia nós o veremos. Você consegue imaginar o Jesus que você verá? Você consegue imaginar você olhando nos olhos do Senhor e tocando o seu corpo, enfim? Você consegue imaginar Jesus Cristo recebendo você na glória com o cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, da sua boca saindo uma espada afiada, os seus pés como bronze de latão reluzente, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É exatamente este Jesus que está dizendo para os discípulos agora: eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci a tentação, eu venci o diabo, eu fiz expiação, eu fiz propiciação, eu morri numa cruz, eu escolhi os meus, eu chamei vocês para discípulos, eu preguei o reino de Deus, eu ensinei a verdade da palavra de Deus, eu ampliei o entendimento da lei de Deus, e agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A partir do versículo 19, nós não temos aqui uma opção. A partir do versículo 19, nós temos um mandamento. É aquele que tem toda a autoridade ordenando os seus discípulos. É aquele que tem toda a autoridade mandando os seus discípulos fazerem algo. É aquele que é o Deus Todo-Poderoso mandando Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, que é Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote, e mandando a Lagoinha Mangabeiras também. E mandando você também. O texto diz: ide, portanto. Portanto já que eu tenho toda a autoridade, eu estou mandando vocês irem. Já que eu tenho toda a autoridade, eu estou dando uma ordem para vocês. Qual é a ordem? É ir. Ir para onde? Fazer o quê? Se você liga esse texto a Atos capítulo 1, que também é um dos textos da ascensão de Jesus, você vê para onde. Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então aqui agora nós temos o para onde. Ide. Ide para onde, Senhor? Jerusalém. Ide para onde? Judéia. Ide para onde? Samaria. Ide para onde? Aos confins da terra. Já sei quem mandou? Jesus. Já sei quem foi mandado? Os discípulos. Já sei para onde? Para o mundo todo. Falta agora a gente saber fazer o quê? Eu vou para o mundo inteiro, Senhor. Fazer o quê? O texto diz: fazei discípulos. Perceba, meu irmão, isso aqui, mais uma vez, e eu quero que fique fixado no seu coração e na sua mente. Isso aqui não é uma opção. Isso aqui é um mandamento. Jesus pega os seus discípulos e diz para os seus discípulos: discípulos, eu estou enviando vocês para o mundo inteiro. Para fazer o que, Senhor? Para fazer discípulo. O que é discípulo? Discípulo é um aluno.
Discípulo é um aprendiz. O que o texto está nos ordenando é: por todo mundo onde pisarmos, nós temos que fazer alunos. Por todo o mundo onde pisarmos, quer seja onde for, nós temos que ensinar pessoas a palavra de Deus. Discípulo é aquele que estará ao seu lado, ouvindo aquilo que você tem para passar. Discípulo é aquele que Deus colocou na sua vida, na sua trajetória, no seu caminho, na sua vida, para que você pudesse ensinar para ele as grandezas do reino de Deus. Todos aqui, ou melhor, todos não. Eu não sei se todos aqui são crentes. Os crentes nascidos de novo, sentados nessas cadeiras aqui, precisam entender que tem a responsabilidade, morando no seu coração, de fazer discípulo. Se você é um aluno de Jesus, subentende-se que você passou um tempo com ele, ensinando, ou melhor, aprendendo com ele aquilo que ele ensinou. Aprendendo com ele as grandezas do reino. Aprendendo com ele o Sermão do Monte. Aprendendo com ele como tratar o seu inimigo. Aprendendo com ele como perdoar. Aprendendo com ele como orar, como jejuar, como fazer boas obras, aprendendo com ele sobre o reino de Deus. E agora, irmãos, vocês que aprenderam com ele, têm uma responsabilidade: passar aquilo que você aprendeu com Jesus para outras pessoas. Os discípulos que ouviram isso aqui passaram 3 anos com Jesus nessa terra, caminhando com Jesus, vendo sinais, vendo prodígios, vendo maravilhas, vendo o ensinamento puro direto do céu. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Exatamente ele que desceu é que trouxe a revelação perfeita e completa da lei de Deus. Jesus agora está ordenando aos seus discípulos: tudo o que vocês aprenderam comigo, está na hora de repassar. Irmão, nós não podemos ser guarda-roupas, gavetas espirituais, depósitos espirituais. Tudo que o Senhor Jesus te passou, Ele te passou visando outros. Tudo aquilo que Jesus te ensinou, Ele te ensinou visando pessoas. O fim da bênção não é você. O fim da bênção é o próximo, é o reino. Abraão, quando foi chamado exatamente assim, para ser uma bênção para outros povos, para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui nós temos uma ordem de Jesus: discípulos, eu investi em vocês. E agora está na hora de vocês investirem em outros. Eu treinei vocês. E agora está na hora de você treinar outros. Quem, Senhor? O pastor? Sim. O obreiro? Sim. O diácono? Sim. O homem, a mulher, o adolescente, a criança? Sim. Todos que se encontrarem com o título de discípulo, precisa fazer discípulo. Todos que encontrarem a vida nos ensinamentos de Jesus, precisam ensinar outras pessoas aquilo que aprendeu de Jesus. O texto diz: fazei discípulos, fazei alunos, treinai pessoas. De onde? Ah, meu irmão, quando Deus me ordenou pregar esta mensagem, ainda não tinha estourado a guerra de ontem de manhã. E agora, assentado ali enquanto Pedro clamava, enquanto Pedro anunciava, enquanto Pedro proclamava, ardeu o meu coração. Vocês não... É como eu estou falando como os discípulos no caminho de Emaús. E veio no meu coração uma gratidão a Deus. Porque você não precisa forçar nada, você não precisa colocar aquilo que você quer falar dentro da mensagem. Deus te dá a oportunidade. E o texto está dizendo: fazei discípulos de todas as nações. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, por uma falta de compreensão teológica e bíblica, e por uma falta de compreensão neotestamentária, todas as vezes que estoura uma guerra, uma bomba, um problema no Oriente Médio, como o crente fica aqui no Brasil? Israel, 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 torcendo para Israel. E por que o crente fica torcendo para Israel?
numa batalha dessa? Porque o crente não entendeu Efésios capítulo 2, onde a Bíblia diz que a barreira de separação entre judeus e gentios foi quebrada em Cristo Jesus. É porque nós esquecemos que verdadeiro israelita é quem tem a fé de Abraão. Essas pessoas islâmicas, palestinas, árabes, que morreram e que irão morrer por causa desta guerra, com certeza têm a possibilidade de ter irmãos em Cristo lá. E em Israel, a mesma coisa. Israel é uma nação que rejeitou o seu Messias. Israel é uma nação que te chama de idólatra. Israel é uma nação que odeia o Cristo Jesus, que nós chamamos de Deus. Os palestinos, a mesma coisa. Os palestinos olham para Jesus e dizem, ele foi... Os palestinos respeitam mais Jesus do que os judeus. Porque para os judeus, Jesus não é o Messias e é um falso Messias. Os palestinos que creem em Maomé como grande profeta e Alá como grande Deus, recebem Jesus como um profeta. Não como grande profeta, mas como um profeta. E nós olhamos para a nação de Israel e achamos, esta nação de Israel é o povo de Deus. Você esqueceu de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu pergunto para você, 1 Pedro 2,9 foi escrito para uma nação terrena, uma etnia, ou para um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Povo de Deus não é quem é israelita. Povo de Deus é quem tem a fé de Abraão. Isso está em Romanos 9, versículo 6 a versículo 8. Você olha para Israel e diz, eles são o povo de Deus. Não! Povo de Deus é quem tem a fé de Abraão em qualquer lugar do mundo. Na Síria, na faixa de Gaza, no Líbano, na Cisjordânia, na Jordânia, na Arábia Saudita, no Afeganistão, na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Quem crê no Senhor Jesus Cristo é povo de Deus, até lá dentro de Israel, porque tem remanescente dentro de Israel. E a gente fica olhando para Israel e torcendo para Israel, ou seja, a gente fica torcendo para que ímpios matem ímpios. A gente fica torcendo para que uma nação apóstata ganhe de uma nação apóstata. Nós não lemos o Novo Testamento. E por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque o texto diz, fazei discípulos de todas as nações. Treine pessoas em todas as nações. É para treinar lá no Líbano, na faixa de Gaza, em qualquer lugar. É para treinar. O mesmo inferno que aguarda os judeus sem Cristo, aguarda o Hamas, o Líbano, todos esses países e organizações islâmicas e territoriais. O texto de Mateus 28 não exclui os palestinos, mas também não exclui os judeus. O que fazer então, Mateus? O que fazer? Orar por Israel, Salmo 122, e orar por todos os homens, 1 Timóteo 2,1. 1 Timóteo 2,1, orai por todos os homens. Só que você só vê a ordem, orai por Israel. Por que pegou só a metade da Bíblia? Por que pegou só a parte que convém? Por que está torcendo para uma nação que não quer o seu Messias? Ah, Mateus, você é antissemita. Eu estou ouvindo isso. Você é um antissemita, você odeia Israel. Não, eu amo Israel. Só que eu amo também os palestinos. Se você estudar a origem do Oriente Médio e as guerras do Oriente Médio, se você estudar o que aconteceu naquele lugar, você muda o contexto na hora. Se você compreender o que é a Guerra da Independência, Guerra dos 6 Dias, se você compreender o que aconteceu no Oriente Médio, diáspora, sionismo, se você estudar tudo isso, irmão, cai esse evangeliquez seu. Você precisa conhecer a história do Oriente Médio. Alguns aqui nem sabem que os palestinos vieram de Abraão, por meio de Ismael. E os judeus vieram de Abraão, por meio de Isaac. E alguns aqui nem sabem que Gênesis 16, Deus abençoou e prosperou Ismael, dizendo que ele seria também uma grande nação. É óbvio que a promessa sobre o Messias passaria por Isaac e não por Ismael.
é óbvio que a nação de Israel viria de Isaque e não de Ismael. Mas Abraão foi chamado como? Para que ele fosse uma bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra. Nós, judaizantes às vezes, colocamos Israel como o alvo de Deus. Israel foi o meio de Deus, o meio para que Deus abençoasse todas as famílias da terra. Então o texto entra em acordo com isso, dizendo: façam discípulos de todas as nações. Eu ouvi gente dizendo que não ia orar pelo Hamas, que não ia orar pelos palestinos. Só que o seu Messias disse em Mateus 5 que você tem que orar pelos inimigos, que você tem que amar quem te odeia. E você não tem nada a ver com a guerra do Oriente Médio, não é nem seu país. Mas teologicamente errado, você acredita que Israel é o povo de Deus. Deus tem quantos povos, irmãos? Deus tem quantas noivas Deus tem? Será que Deus vai entrar no casamento na segunda vinda com Israel de um lado e com a igreja do outro, com um casamento polígamo? Não, Deus tem um povo só, irmãos. Qual é este povo? Feito de judeus e gentios. Judeu crente no Messias e gentil crente no Messias. Acabou a conversa. E o judeu que não receber Jesus vai queimar no quinto dos infernos. E o palestino que não receber Jesus vai estar lá de mão dada com ele. Meu compromisso é com o corpo de Cristo, a igreja, o povo de Deus. Então aqui nós temos uma ordem: façam discípulos de todas as nações, todas, inclusive quem bombardeou Israel. Ok? Então, esquece essa bobagem aí e fica na Bíblia, Agora, se você vai fazer discípulo, o que você tem que fazer? Batizá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar, irmãos, imergir a pessoa em água para que ela evidencie o arrependimento dos seus pecados, para que ela demonstre que pertence e se identifica com o povo de Deus, e para que ela demonstre que morreu para este mundo e que agora vive com Cristo. O batismo cristão é exatamente isso. É a pessoa crer em Jesus e depois que creu em Jesus, ela faz esse ato simbólico da sua fé. Agora perceba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem Bíblia aqui? Alguém aqui tem Bíblia? Alguém que já leu o livro de Atos? Lá no livro do Atos dos Apóstolos, eu pergunto para você, onde os discípulos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Onde? Em lugar nenhum. Eles batizaram no nome do Senhor Jesus e em nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus e em nome de Jesus Cristo. Só que o texto diz, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado? Não está errado. Porque em nome aqui não é uma norma, não é, como é que fala, me ajuda aí, como é que é aquele negócio? O protocolo, eu esqueci a palavra. Mas não é uma ordem para batizar com estas palavras. Eu batizo com essas palavras. Mas isso não é uma ordem. Porque, na verdade, aqui o poder está na autoridade dele. Você batiza na autoridade do Pai, na autoridade do Filho, na autoridade do Espírito Santo. Foi ele que disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí eu faço discípulo na autoridade de Jesus. Aí eu batizo na autoridade de Jesus. Aí eu faço o que o versículo 20 me ordena, na autoridade de Jesus. Por que é que você pode fazer tudo isso? Porque você está revestido de autoridade. Vinda de quem? De Jesus. Aí eu pergunto para você, todo discípulo tem que fazer discípulo? Tem. E todo discípulo pode fazer discípulo? Pode. Todo discípulo pode batizar? Pode. De onde vocês tiraram que só pastor batiza? De onde vocês tiraram que só presbítero batiza? Filipe, em Atos capítulo 8, era um diácono da igreja, viajando, encontrou o eunuco e lá está assim. Aqui ele estava lendo Isaías e Filipe perguntou para ele assim, você está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco falou assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Filipe começou a explicar Isaías para o eunuco. Aí eles chegaram num lugar que tinha água. E aí o eunuco disse assim, ali tem água, o que impede de eu ser batizado? Aí Filipe respondeu para ele, mas o meu pastor não está aqui. Então eu vou mandar uma mensagem para o meu pastor.
Você consegue pagar um Uber para o meu pastor para vir aqui te batizar? Não, irmãos, o que aconteceu? O Filipe falou assim, ó, é lícito, se creres de todo o coração. Tem gente que vira para mim e fala assim, pastor, eu estou fumando, eu posso batizar? Pastor, eu estou com um negócio que eu estou querendo resolver ainda, mas não resolvi, posso batizar? Irmão, o batismo é um ato de iniciação. Se você for procurar ser perfeito para batizar, sabe quando você vai batizar? Nunca. Eu não estou dizendo que você pode vir como estás e ficar como está. Você vem, batiza, é o ato de iniciação, você arrependeu. E agora, daqui para frente, a sua vida é mudada e transformada. Mas tem gente que fica esperando ser certinho para ser batizado, isso é uma mentira do diabo. Você tem que batizar, irmão, se você crê. O único requisito para o batismo é a fé em Cristo Jesus como Messias. Como prometido nas páginas do Antigo Testamento. Você crê em Jesus? Creio. Não está batizado ainda por quê? Isso é mandamento. Isso é ordem. Você tem que batizar, irmão. Você precisa batizar. É um mandamento do Senhor Jesus. Ah, pastor, ó, o ladrão da cruz não batizou. Então você só não vai ser batizado se você for crucificado antes. Porque ele não batizou, porque ele não deu tempo. Mas se ele tivesse culto, irmão, se fosse num sábado, foi numa sexta-feira. Se no domingo tivesse culto lá na Lagoinha, Jerusalém, ele ia batizar. Está entendendo? Então você precisa batizar. Se você é cristão e não batiza, você está pecando, desobedecendo uma ordem de Deus. E hoje, graças a Deus, que a Letícia vai batizar. Né, Letícia? Daqui a pouquinho você vai batizar ali, Letícia. Não vai embora não, fecha a porta aí. Ela vai batizar em nome de Jesus. Agora o versículo 20, para a gente encerrar, porque hoje ainda tem ceia e batismo. O versículo 20 diz assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí ficou difícil. Aí complicou. Porque o discípulo tem que fazer discípulo. O discípulo tem que batizar. Agora, o discípulo também tem que ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Todas. O que é que Jesus ordenou? A Bíblia toda. O que é que Jesus ensinou? A Bíblia toda. E aí aquele que é discípulo e que vai fazer discípulo, tem que ensinar tudo que Jesus ensinou. Aí complicou para você que não vem no estudo bíblico, complicou para você que não lê Bíblia, complicou para você que não gosta de uma pregação expositiva, complicou para você que não gosta de hermenêutica, que não gosta de exegese, complicou para você que não tem o costume de estudar sua Bíblia no seu quarto. Complicou. Porque o texto está dizendo que você tem que ensinar eles a guardar, a penetrar no coração tudo que Jesus ensinou. E como é que você vai saber tudo que Jesus ensinou? Estudando a palavra de Deus. Estudando a Bíblia Sagrada. É assim que você vai fazer discípulo. Fazendo com que os discípulos saibam aquilo que Jesus ensinou. Mas se você não sabe, como é que você vai fazer discípulo? E por que você não sabe? Ah, porque eu trabalho demais. Ah, você sabe fazer tudo do seu trabalho. Ah, porque eu estou no curso de medicina. Você sabe tudo de medicina. Você teve tempo para saber tudo de medicina. Ah, porque eu estou fazendo jornalismo. Você sabe tudo de jornalismo, você teve tempo. Por que você não tem tempo para estudar a palavra de Deus? Não é tempo, é vontade. Você não tem vontade. Irmão, quando o ser humano quer, ele se vira. Ele se vira. Você está aqui com uma obrigação que Jesus te deu. Estudar a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para fazer discípulo. Porque outras pessoas vão ter que ouvir de Jesus sobre a sua vida, diante da sua vida, através da sua vida. Estudar a Bíblia, irmão, não é para você só conhecer a Bíblia, não. Estudar a Bíblia é para você passar para os outros. E se você não tiver esse entendimento, esse coração, você vai falhar no discipulado. Aí alguém diz assim, mas é muito difícil. Não dá para fazer isso tudo, não. Dá sim, sabe por quê? Olha o final do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe por que é possível? É possível porque Jesus está conosco, nos capacitando. É possível porque Jesus está ao nosso lado, nos ajudando e nos auxiliando. Você acha que você ia fazer isso tudo aqui com a força do seu braço? Você não ia discipular ninguém.
mas porque Jesus está do nosso lado, irmãos, e nos ajudando, e prometeu para nós que não nos deixaria sozinhos. Por causa disso, nós somos capazes de fazer discípulo, de batizar e de ensinar. Amém?